Expressão no rosto. Uma alegria estar com vocês, ministrando. Depois de um tempo, domingo nós já estivemos aqui, num tempo nordestino, comendo cuscuz de manhã. Eu trouxe uma cuscuzeira. Quem quiser comer cuscuz, pode ir lá em casa que eu faço para vocês. É pequenininho, mas eu faço várias porções. Há uma palavra profética liberada sobre nós e uma palavra apostólica sobre a renovação da nossa mente. E dentro da humanidade, dentro da naturalidade, às vezes nós não conseguimos alcançar esse nível que Deus tem para nós. Dentro de uma compreensão natural e humana, nós não conseguimos desfrutar de muitas coisas. Por isso, a palavra liberada sobre esse tempo é que o Espírito Santo, ele nos ajudará. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos ajudar e nos fortalecer. Ele é tão amoroso para conosco que as nossas intercessões, elas são, às vezes, sem a total compreensão, e a gente às vezes não sabe o que pede, mas ele intercede por nós. Ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda nas nossas limitações. Ele habilita cada um de nós, dentro da nossa humanidade, a exercer dons que são capazes de servir ao outro e fazer a diferença na vida do outro. E isso é muito grandioso e isso é glorioso, saber que nós estamos aqui e que o Espírito Santo traz a essência para que nós venhamos a exercer o propósito e não vivamos uma vida sem significado na nossa existência. Quantos podem louvar a Deus e elevar as mãos aos céus e falar: como eu sou grato a Ti, Espírito Santo, como eu sou grato a Ti, Espírito Santo. Há alguns impedimentos que nós temos dentro da nossa naturalidade que às vezes nos impede de viver coisas maiores. Dentro da nossa humanidade, nós às vezes somos limitados e não conseguimos viver coisas que Deus tem para nós. Uma delas é não crescermos. Oi? Pode dizer amém. Capítulo 5 de Gálatas fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis firmes e não o quê? E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Nós somos livres. Quantos livros tem aqui? Celebre a liberdade. Foi para isso que Ele libertou. Essa palavra aqui, ela não é uma condenação, mas é uma palavra para que nós venhamos a refletir, porque ainda precisamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós. De toda a diversidade que nós temos vivido, nós entendemos que Deus está preparando a igreja e virá com uma intenção, um poder sobrenatural que ainda não experimentamos. Porque toda diversidade, toda provação, ela tem por fim, liberada dos céus, de promover em nós maturidade, crescimento, aperfeiçoamento e em nada deficiente. Por isso nós entendemos que nós, como agora vamos a Gálatas 4 aqui, no verso 11. Não, é 4:1, não é 11 não. Ele fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, o que ele está falando? Todos nós somos herdeiros, nós não somos filhos, como filhos recebemos a herança, mas ele está dizendo, enquanto nós somos menores, enquanto nós não alcançamos a maioridade, nós não podemos desfrutar
da herança porque somos crianças. E ele diz aqui, em nada difere do escravo. Então, o que o Espírito Santo e a palavra liberada, a palavra apostólica que o Espírito está sendo liberado, é que o Espírito Santo nos ajudará a crescer para desfrutar daquilo que ainda não vivenciamos. Deus tem coisas sobrenaturais, Deus tem coisas maiores para nós. Escute, igreja de Honório Gurgel, escute, igreja do Brasil, toda a diversidade, Deus trará um poder sobrenatural, com uma unção poderosa que nós não vivenciamos ainda. Toda a diversidade, Deus está trabalhando em nós para que possamos entrar no nível que Ele tem para nós. Se a mentalidade não amadurece, você não desfruta. Se você é criança, você não pode desfrutar da herança. E no reino, há uma, como eu falo assim, no reino natural, maturidade é ter independência, autonomia. Mas no reino do Espírito é dependência e ousadia. No reino do Espírito, nós precisamos ter uma mentalidade amadurecida, onde perder é ganhar. No reino natural, as pessoas precisam nascer para morrer, mas no reino do Espírito, elas precisam morrer para viver. E Deus vai trazer essa maturidade. Qual é a maturidade no reino do Espírito? É nos tornar semelhante, aperfeiçoado, crescendo à imagem de Cristo. Isso é o alvo de cada um de nós, é sermos aperfeiçoados. Em muitas coisas que a Bíblia fala sobre perfeito, na realidade ela traduz, e se você for estudar, na realidade ela quer dizer que nós sejamos maduros. Porque nós não somos perfeitos. Mas nós podemos amadurecer, e nível de maturidade é um nível de crescimento, aperfeiçoamento, que vai progredindo. A gente olha para o Theo aqui no colo da Esther, da pastora Esther, requer cuidados, requer leite, requer que troque a sua fralda. Mas seria muito difícil, né, Esther? O Serginho, cadê o Serginho? Não está aí hoje não, né? Então posso usar. Chegar com a idade que ele tem e gritar do banheiro, mãe, acabei. Não é isso que as crianças falam? Não é normal e natural. O normal de uma vida cristã e natural é crescermos. A naturalidade em nós é crescermos, amadurecermos. Quando não há um crescimento e maturidade, é quando há alguma deficiência. Paulo, ele escreve muitas coisas. E ele nos ensina muito a respeito disso. Está nos ensinando aqui, mostrando o aspecto de vivermos aquilo que Deus tem para nós. A herança já foi liberada. Escute, a herança já foi liberada. Deus já liberou. Deus já liberou sobre a sua vida. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Deus já nos fez herdeiro com Ele. Deus nos deu a condição de filhos. Somos herdeiros e podemos desfrutar, sim, dEle, da bênção dEle, daquilo que Ele tem. Mas se eu e você não entendermos, nós viveremos sem entrar naquilo que Ele tem para nós. E Ele exorta, e Ele traz muitas palavras. Filipenses, ele fala, para que nós venhamos a desenvolver a nossa salvação. Em Corinto, para a igreja de Corinto, ele traz uma palavra dura, e ele fala assim, poxa, eu queria trazer tanta coisa sólida, eu queria avançar para vocês, mas ainda, né, vocês são carnais. Existe o homem espiritual, existe o homem natural. O natural não compreende as coisas do espírito. Não adianta falar para um homem natural das coisas espirituais, para ele é loucura. O evangelho para uma mente natural é loucura. Para o homem espiritual ele aceita, ele trabalha, ele é trabalhado pela unção do Espírito Santo. Mas dentro da palavra que ele está trazendo à igreja de Corinto, ele traz uma classificação de carnal.
Ele fala, eu queria dar alimento sólido, mas vocês ainda são carnais. Qual é a expressão da carnalidade dele? É porque vocês estão ciúmes e contendas. Vocês estão lutando e tendo partidarismo. Então, todo menino, ele tem partidarismo. E ele tem um problema dentro dele de pertencimento. Ele olha para aquela pessoa e ele fala, aquilo me pertence. A inveja é isso. A inveja é você olhar para o outro e achar que aquilo que o outro está desenvolvendo, aquilo que o outro está tendo, pertence a você. Mas não, queridos. Cada um tem dos céus aquilo que semeia. Deus nos dá a capacidade de viver e completar a igreja pela multifuncionalidade. Eita, agora quase que eu falei em línguas aqui. Do corpo. Jesus. Uma vez eu estava pregando, gente, vou confessar o pecado aqui, eu não consegui falar uma palavra. Eu não consegui ler, eu não sei que deu, já aconteceu isso com você, fecha curto, eu não conseguia ler, aí eu falei, eu não estou enxergando direito aqui. Perdoa, Senhor. E ele traz ensinamentos falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É essa mentalidade que o Espírito Santo vem para destruir, porque ela vai nos amadurecer. Nós temos um rei, nós o adoramos, ele é a centralidade da nossa vida. Nós somos realmente adoradores dele. Nenhum homem, ninguém receberá a glória que é devida a ele. Mas eu me submeto a líderes e pastores. Isso é amadurecimento, é ser pastoreado, é ser ajudado e viver em corpo. Não existe maturidade no isolamento. E ele traz um outro conceito, uma outra palavra. Quando ele está falando sobre o aspecto do aperfeiçoamento. E ele diz, quando eu era... Quando eu era menino, eu falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. O Espírito Santo vai trazer tanta glória do Senhor sobre nós, se você acreditar que você pode desfrutar dessa intimidade. Há coisas novas que Deus está liberando sobre essa igreja, sobre o Brasil, que a gente precisa quebrar essa barreira de meninice, infantilidade, para não tolhermos aquilo que Deus tem liberado nos céus sobre nós. Quando o Espírito Santo, ele traz uma consciência, uma mentalidade nova, ele vai nos ajudar a livrar das coisas de menino. A mentalidade, ela precisa ser aperfeiçoado. Embora tenhamos a consciência, ninguém maduro, equilibrado, traz uma atribuição ou lança um fardo sobre uma criança que não tem capacidade de suportar. Você faz isso com seu filho? Você fez isso com ele? Hein? Não. Tu já está dirigindo? Não, né? Você já sabe dirigir, mas não pode, porque não foi ainda autorizado. Então, o André e a Marcele não podem dar a mão na chave, a chave do carro para ele. Deus olha para nós e tem muitas coisas liberadas sobre nós, mas Ele não pode lançar um fardo naquilo, um peso que você não tem maturidade para suportar. Deus tem coisas maiores, mas eu e você precisamos amadurecer para que Deus dê a chave do carro na nossa mão. Você não é irresponsável do pai de um filho, a Stephanie pegar para pai, deixa eu dirigir. O máximo que você bota é botar no teu colo e deixá-la no volante ali um pouquinho, com você.
Porque você não vai dar alguma atribuição onde ela não possa responder legalmente. Uma criança de 12 anos, eu fui cuidar de um garoto que participou de um crime. Eu fui para a delegacia e eu preocupado dele ficar fichado. O delegado chegou para mim e falou assim: ele não responde por nada, ele é menor. Eu não posso nem botar o nome dele aqui. Então, queridos, Paulo ele nos exorta a crescermos para desfrutar, de viver a coisas maiores, a coisas que nós estamos querendo, e a igreja vai ser liberada, e às vezes Deus usa as adversidades, as lutas, para que nós sejamos aperfeiçoados, amadurecidos e cresçamos, não sejamos deficientes em nada, e nós possamos ter uma linguagem de adulto, pensar como adulto. A linguagem do adulto, ela se reserva a adorar, celebrar, juntar, pacificar, unir, erguer, edificar. Toda falta de maturidade nos leva, às vezes, a ter uma linguagem distorcida. Nós precisamos entender que a mente, ela precisa ser governada de maturidade. O inferno quer gerar uma infantilidade, uma imaturidade para que você não desfrute das coisas que Deus tem para você. Entenda uma coisa, quando eu era menino, eu falava, pensava e sentia, né? E eu quero falar uma coisa para vocês, dentro da nossa compreensão, menino não vai deixar de ser salvo. Oi? Menino não vai deixar de ser salvo. Mas o desejo de nós, diante de Deus, de liderança, é que você encontre o propósito e faça a diferença. Não adianta nós vivermos uma vida de uma pessoa sentada simplesmente para ser salvo. Nós queremos mais, Deus quer mais. Nós queremos que você desfrute daquilo que Deus colocou sobre você. Há uma beleza, há uma virtude, há dons sobre você, que quando você estender as mãos, você vai edificar, você vai abençoar, você vai trazer outros para o reino, para que eles sirvam ao Deus que te salvou, libertou, tirou da condenação. Ele é o nosso Deus cheio de amor. Os meninos serão salvos, mas não encontrarão propósito. Só serão salvos. Não farão a diferença. Quando nós começamos a amadurecer, e a crescer, a nossa visão começa a ser diferenciada. A nossa visão começa a ter discernimento. E no discernimento nós não lutamos contra os nossos irmãos. Nós começamos a deslumbrar o mundo espiritual e o reino do Espírito. E a Bíblia fala que nesse deslumbrar do Espírito eu sou fortalecido nele, e eu consigo entender que a minha guerra não é contra o meu irmão, contra a minha família, contra o meu próximo, mas é uma guerra contra o mundo espiritual que tem cegado o entendimento para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho de Cristo. E muitas vezes essas artimanhas, elas se levantam contra cada um de nós. Mas você tem um olhar diferenciado. Porque você começa a estar em um lugar alto. O lugar alto é o lugar da intimidade. É o habitar no esconderijo do Altíssimo. É não sermos persuadidos pelas iscas e pelas armadilhas do inimigo. Uma das coisas que quando fala no Salmo 91, é que ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Oi, vocês estão aqui? Vocês já escutaram
Claro que sim, né? Salmo 91. Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Quem já caçou passarinho com laço aqui? Eita, o Miguel. Miguel, pede perdão. O que é um laço? Você coloca ali um barbante, alguma coisa, né, Claudinho? Bota ali um pouco de comida. E ele fala que ele vai me livrar desse laço. Sabe por que ele me livra? Porque eu não entro. Quando eu tenho a mentalidade dos céus, ela é aperfeiçoada e ela dá um discernimento para que eu não vá em cima das minhas necessidades, mas a vontade dele prevalece sobre a minha mente, e ele me guarda de entrar no laço do passarinheiro pela sua proteção à minha mente. Ele me dá discernimento. Ele nos leva ao lugar alto, e a gente entende que a nossa luta é contra os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade. Nós não lutamos entre nós. Nós não vamos trazer partidarismo para dentro da igreja. Nós vamos deixar ciúmes e invejas tomarem conta sobre a nossa mente. A nossa mente é guardada do discernimento. E nós vamos juntos, unidos, pela unidade de Deus nos nossos corações, que nós vamos receber um óleo fresco, porque como é bom que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Queridos, óleo fresco, unção do Espírito Santo, é gerada pela unidade do corpo. Corpo dividido não funciona. O Espírito Santo vai trazer essa graça sobre nós, para nos dar sabedoria e discernimento. A Bíblia fala que o discernimento é um nível de sabedoria que o Espírito toma de nós. E nós não vivemos inveja amargurada, ciúmes. Nós não dividimos, porque isso é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, que a Bíblia fala. Mas a sabedoria que vem lá do alto, ela é pura, ela é pacífica. Ela é tratável. Então, queridos, nós cremos verdadeiramente no Espírito que vai ser derramado para trazer uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade vai trazer uma visão, um discernimento. Me traz uma visão privilegiada, porque eu entendo as minhas guerras. É rápido, né? Meu Deus do céu. Quando eu tenho essa unção, essa graça do Espírito para renovar a minha mente, eu coloco a minha vida nos lugares em que eu posso me edificar. E eu não perco tempo colocando os meus olhos diante daquilo que me apodrece. Oi? Eu entendo o valor da palavra. Eu entendo o valor da oração. Eu entendo o valor de ser pastoreado e viver em grupo do corpo de Cristo. Eu entendo que colocando a minha vida nele, eu tenho uma fonte, e eu coloco e faço opção de estar a minha vida na fonte. Eu preguei há uns meses atrás aqui falando sobre José. Em Gênesis 49 fala de todos os irmãos. Entenda que maturidade no reino humano é quando nós começamos a ter mais dias na terra. Seu Gilvan, né, com a cabecinha branca lá, homem mais maduro. Mas no reino do Espírito, não é o número de dias que eu tenho, mas a disponibilidade que eu tenho de obedecer e cumprir os mandamentos e praticar aquilo que Deus manda que eu faça. A consciência de quem Deus é para mim, da intimidade que eu tenho com os céus. Então, maturidade no reino não está ligado à idade, está ligado à disponibilidade, a conhecer Deus, a me colocar no nível de obediência, e quanto realmente estou disponível a obedecê-lo. Quando José recebe um sonho,
Deus não fala, e a gente escuta várias pregações, que Deus nunca revelou os processos, tudo aquilo que ele ia passar, porque senão ele ia desistir. Mas lá em Gênesis 49, quando seu pai o traz e fala e abençoa, ele fala: José, tu és um ramo frutífero. Um ramo frutífero ligado à fonte. Os flecheiros tentaram produzir amargura, mas o Deus soberano foi sobre os teus braços e não deixou que o teu braço enfraquecesse no retesar o arco. Quando ele fala: tu és o ramo frutífero e os teus galhos se estenderão além dos muros. Muros é limite. Às vezes a vida vai tentar impor limite. As adversidades da vida vão tentar impor limites para nós, dizendo e nos subjugando a um mundo pequeno, sem perspectiva. Mas quando nós colocamos a nossa fonte, quando nós colocamos a nossa vida na fonte, quando nós colocamos a nossa vida em um lugar fértil, Deus vai fazer os nossos galhos irem além dos muros. Os muros não vão poder conter aquilo que os céus liberam sobre nós. Não há força do inferno que possa deter a palavra dos céus liberada a um homem que obedece a Deus. Ninguém, nenhuma circunstância, nenhum problema familiar, nenhuma adversidade, nenhuma enfermidade pode deter a bênção e a palavra dos céus sobre nós. Quando nós temos maturidade gerada pelo Espírito Santo, nós não nos acovardamos diante da guerra. Diante dos desafios, nós não nos omitimos das decisões. E maturidade é o equilíbrio da dependência com ousadia. Ousadia sem dependência quebra a cara. Mas quando nós dependemos dos céus, Ele traz um espírito de ousadia, porque o reino de Deus é tomado pelo esforço. Diante da guerra, queridos, lute. Diante do desafio do urso e do leão, mete o cajado na cabeça deles. Ninguém viu Davi lutando suas guerras. Mas isso foi ousadia, e diante do desafio, guerreie. Escute, há um Espírito sobre nós, há um Deus soberano que vai te fortalecer. Não paralise diante dos desafios, não fique murmurando, reclamando, buscando culpado. Eu falei um pouco na célula sobre Davi, quando ele volta, chega a Ziglag, encontra tudo destruído, as suas esposas foram levadas, seus filhos, as mulheres foram levadas, os filhos. Eles choraram. E a Bíblia fala que Davi renovou as suas forças em Deus. E consultou a Deus, e Deus falou assim: rapaz, quem está comigo não perde filho, não perde mulher. Vai atrás deles, eles vão ser resgatados. E tem mais, vai vir com despojo. E ele sai com 600 homens. No meio do caminho, 200 ficam. Fala assim: eu não aguento mais. 400 continuam. Chegam lá, guerreiam, traz os seus despojos, traz e vence a guerra. Alguns homens chegaram e falaram assim: nós não vamos dividir com os 200 que ficaram. Davi falou assim: para com isso. Na maturidade nós guerreamos pelos que estão começando. Na maturidade nós guerreamos pelos aqueles que cansam. Na maturidade nós guerreamos por aqueles que estão às vezes paralisados, mas o teu envolvimento e o teu engajamento vai motivá-lo e vai trazer bênção sobre a vida deles. Daqui a pouco ele está enganjado novamente, porque você entende realmente que por muitas vezes nós vamos guerrear pelos novos, pelos aqueles que estão chegando, pelos aqueles às vezes que estão fracos, às vezes precisam da tua ajuda, da tua mão. Você vai guerrear por ele também. Daqui a pouco todo o corpo está envolvido por um ambiente que não se julga
não se maltrata com os lábios, não distrata, não fala mal, mas edifica, junta, ergue, levanta e abençoa. Quando nós temos a visão do Espírito, nós sabemos recalcular rotas, retomar decisões, ou retomar as decisões que não tomamos lá atrás, ou convergir em muitas coisas. Você pode compreender isso, que às vezes nós erramos, só que a humildade está no coração daqueles que amadurecem, de reconhecer que às vezes aquilo que você fez até agora foi bom, mas há um nível que Deus está requerendo de você, e você às vezes vai ter que abrir mão disso para viver isso, porque não se vive o novo sem às vezes abrir mão das coisas passadas. Nós escutamos muitas pregações sobre Noé. Quantos anos Noé ficou trabalhando pela arca? Hein? Quantos anos? Para ficar um tempo só. Depois ele teve que abandonar a arca, porque a arca não era o propósito. A arca foi algo que Deus estabeleceu para salvá-los, mas existia alguma coisa maior na vida de Noé, que era reconstruir. Então, às vezes, você foi usado no nível lá, e você lembra, eu já fiz isso, queridos, você já fez, glória a Deus, mas Deus está falando, Deus tem coisas novas, e às vezes traz coisas novas para que eu e você venhamos a fazer. Então, abre a mão daquilo e veja que Deus está colocando, porque na maturidade nos dá a capacidade de reconhecer que precisamos, às vezes, realinhar, reconduzir, ou tomar realmente posturas de abandonar para viver o novo. Para nós encerrarmos daqui a meia hora. Não, vou encerrar mesmo aqui, agora o negócio é sério. Está pensando que é brincadeira? Que não tem mais aquele negócio não. Quando nós temos a visão do Espírito, nós deixamos que a vontade dEle prevaleça sobre nós. Levante as suas mãos e profetiza: Senhor, me ajude a ter, Senhor, essa mente transformada. Me ajude, Senhor Deus, a viver esse tempo. Me ajude, Senhor Deus, a viver para que eu não fique gastando energia naquilo que o Senhor não mandou eu guerrear e colocar a minha vida. Que eu possa, Senhor Deus, entender, me ajude, Senhor Deus, a viver na Tua vontade. Eu sei que ela é boa, é perfeita e agradável, Senhor, mas muitas vezes eu não consigo entrar por ela, e eu rogo agora, Espírito Santo, a mentalidade dos céus gerada pelo Espírito Santo, pelo batismo, ó Pai, do Teu Espírito sobre nós, de um inundar, de um novo tempo, de uma nova estação, sim, de entrarmos naquilo que Ele tem para nós. Escute a voz do Espírito: filhos, pare de guerrear pelaquilo que eu não mandei você guerrear. Gastamos energias pelaquilo que não faz parte do reino. Buscamos as nossas próprias, buscamos a nossa própria vontade, as nossas vaidades. O Espírito Santo quer vir nos ajudar a viver toda a herança, a desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós, a entendermos tudo aquilo que o Senhor colocou para mim e para você. Você pode glorificar a Deus, porque no reino do Espírito nós somos aperfeiçoados na maturidade ao ponto de morrer, de fazer a nossa natureza carnal morrer, para que a vida de Deus se manifeste em nós. Nós somos capazes de perder para ganhar, porque às vezes achamos que estamos perdendo, mas na realidade nós estamos ganhando. Quantos confiam que Deus sempre vai nos fazer ganhar e nunca vai nos deixar perdedores, porque Ele é vencedor. Ele é vencedor. Amém? Vamos ficar de pé.
Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, seja ministrado pelo Espírito. Mentalidade nova. Tanta arrogância, tanta dureza às vezes em nós. Deixa que o Espírito Santo quebrante e te amadureça. Nos amadureça. Porque amadurecimento é um processo que Deus vai gerando em nós. Em Hebreus 5, nós não sabemos se Paulo, escreveu, para mim foi Paulo que escreveu Hebreus. Ele fala assim: vocês já deviam estar ensinando. Ele está falando sobre, se você for ler o contexto, ele estava falando que ele estava trazendo um conceito do sumo sacerdócio, do sacerdócio de Melquisedeque. E ele falou assim: mas eu não vou falar isso, porque vocês já deviam estar ensinando. E eu tenho que ensinar novamente os rudimentos, as coisas básicas. Vocês já podiam estar produzindo e ajudando outros, mas eu tenho que ensinar novamente a vocês, porque mestre é quem ensina. Então ele está falando: vocês já deviam estar ensinando, mas eu vou ter que ensinar novamente. E aí uma coisa que ele fala que me chama muita atenção, que me chama mais atenção: porque vocês são tardios em ouvir. Toda dureza que nos fecha os nossos ouvidos retarda crescimento e maturidade. Levante as suas mãos e nós declaramos sensibilidade auditiva, liberar do quebrantamento sobre nós, liberar nosso coração, liberar o nosso coração para ouvirmos. Há uma palavra apostólica sobre nós, que nós viveremos novo através do Espírito. E nós jogamos, sim, Espírito Santo que tem liberdade sobre nós. Enche agora o coração daqueles que estão cansados, desanimados, aflitos, necessitados. Senhor, dai-nos a condição, Senhor, de ter uma nova visão e levar-nos a uma visão espiritual do reino. No reino, Senhor Deus, eu sou maturo quando eu me aperfeiçoo e eu tenho, assim, a consciência que eu tenho que buscar, Senhor Deus, crescer e tornar, Pai, a minha vida ser o mais semelhante a Cristo. Nós declaramos a palavra liberada, a palavra dos céus sobre nós, que o Espírito e toda a adversidade, que tudo que nós estamos vivendo, que Pai, tudo que o mundo tem passado, tudo que a igreja de Honório tem passado, vai produzir em nós, Senhor Deus, maturidade. E Senhor, e veremos, avançaremos, cresceremos e vamos expandir. Senhor Deus, vamos, Senhor Deus, ó Pai, ter consciência de pessoas que encontraram o seu propósito para fazer a diferença, Pai. Pai, ministra sobre cada um. Ministra o teu favor sobre cada pessoa que entrou neste lugar. Senhor, que haja um quebrar, Senhor, de cegueira nos nossos olhos. Leva-nos à maturidade. Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, a Pai, nos unir, nós nos unirmos cada vez mais. Traz um coração unido, Senhor. Dá-nos um coração aperfeiçoado, Pai. Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Queria fazer um apelo rapidamente. Se há alguém entre nós que quer, tomar essa posição e falar: eu quero Jesus sobre a minha vida, eu quero o governo de Deus sobre a minha vida, eu quero o Senhor sobre a minha vida. Aqueles que porventura se afastaram um pouco ou ainda não tomaram essa decisão, se você quiser, fique bem à vontade. Nós não queremos constranger, nós queremos simplesmente dar uma oportunidade a você. Você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se existe alguma pessoa, nós não vamos demorar, só estamos dando essa oportunidade, porque às vezes quando eu desço e não falo, minha esposa fala assim: você não fez. Mas nós queremos dar oportunidade. Existe alguém entre nós assim? Amém? Não. Ah, bom. Não? Estou esperando.
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Antes, levante suas mãos. Vamos orar pela vida do Jorge Holanda. 70 anos. Cadê o Jorge? Está aí? Não, né? Não vi ele aí não. Ele está trabalhando lá embaixo. Pai, nós louvamos pela vida do Jorge Holanda, Senhor, por todos os anos que eles têm trabalhado conosco aqui, nos honrado, Senhor Deus, e nos ajudado. Muito obrigado, Senhor. Traz, Senhor Deus, ó Pai, o cumprimento da promessa sobre a sua vida. Que os seus olhos contemplem, Senhor, toda a salvação que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Para a sua família, Pai. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém.